está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Exaltado, ó Deus, acima dos céus, para que toda a terra resplandeça a sua glória, para que seus amados sejam livres, sejam livres, para que seus amados sejam livres, sejam livres, para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Exaltado, ó Deus, acima dos céus, para que toda a terra resplandeça a sua glória, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres, para que seus amados sejam livres. Firme está o meu coração. Eu cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Louvores de toda a minha alma. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo estejam todos convosco. Muito bem-vindo à segunda igreja aqui, porque Deus tocou o coração de cada um de vós, para que estivéssemos juntos, para glorificar o nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado. Eu estou muito feliz, vou confessar que meu coração está transbordando de alegria neste momento, porque vendo que a obra do Senhor está sendo feita. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer por tudo que Deus tem feito na União de Homens Batista, aqui em Camaçari, na nossa região, no Brasil e no mundo. É uma obra grande,
que precisa de muito engajamento dos irmãos e que Deus tem cuidado, capacitando muitos irmãos para que leve a sua palavra até naquele local mais difícil, mas a palavra de Deus precisa ser falada ali. Eu vou fazer uma oração para nós começarmos a nossa conferência de 36º ano aqui na Segunda Igreja Batista. Eu conversando com o pastor Carneiro, ele me disse que começou com 3 homens. Mas a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiver, assim ele estará. E hoje, vemos como na nossa igreja está criando pessoas, capacitando pessoas para estar à frente deste ministério. Amém? Vou pedir aos irmãos que fiquem em pé para nós orarmos e agradecermos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, ó Pai amado, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, ó Pai amado, para honrar e glorificar o seu santo nome, porque só ti, ó Pai amado, é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, ó Pai amado, por nos dar o privilégio de juntos viemos aprender um pouco mais de ti. O aprendizado, Senhor, é diário, e que o Senhor continue nos capacitando, nos guardando debaixo de suas santas mãos. É o que eu te oro, ó Pai amado, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Gostaria de chamar aqui a irmã Cleia. A irmã Cleia vai recitar um poema. Ela é especialista nos poemas aqui da CIB e ela vai nos agraciar com este momento ímpar. Amém. Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Eu vou falar um poema, não vou ler o texto. Depois os senhores lê o texto em casa, tá bom? João 15, é um pequeno poema que eu fiz e eu achei muito apropriado para o dia de hoje. Que Deus os abençoe e vamos ouvir. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ao cair da tarde, sentindo o teu afago, olhando para o céu, vi nuvens escuras que me causou forte dor. Fixando o olhar, pude ver que por trás havia raios brilhantes de esplendor, que bem mansinho em neve se transformou. Laranjeira que balança, o seu galho já podou? Esperamos a tua volta, meu Jesus e Salvador. Amém? Que o nosso Deus os abençoe e muita felicidade e muita paz para todos os homens do Brasil e do mundo, do pequeno ao grande. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe os pastores. Amém e amém. Amém, irmã Cleia. Muito obrigado. Eu convido a todos a abrir suas Bíblias em Hebreus 10, 35, 36. Vou ler aqui para ficar igual a todos. O 36 eu gostaria que todos lêssemos juntos. Amém? Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela sempre será generosamente recompensada. Todos? Portanto,
Amém. Eu refletindo um pouco sobre essa passagem bíblica, eu fiz uma pequena introdução. Perdoe-me se algo não saiu de acordo, mas é o que veio ao meu coração no momento. E diz assim: quando começamos nossa caminhada no Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos cheios de entusiasmo, como se fosse o primeiro amor. Tudo é lindo, o nosso coração arde por termos o privilégio de conhecermos a Jesus. Mas com o passar do tempo, vem as lutas, as esperas, as orações não respondidas imediatamente, e aí muito de nós desanimamos. Mas não desistimos. Apesar das lutas, as suas particularidades, a verdade permanece e a fé nos sustenta no caminho. E a perseverança nos permite sonhar e realizar. Não é fácil viver uma vida cristã nos dias que vivemos hoje. Mas desde quando eu aceitei a Jesus, é um prazer muito grande viver no Evangelho de Cristo. Somos falhos, mas o Papai do Céu sempre está ali com seus braços abertos, os seus belos conselhos, para que a gente jamais desista da caminhada no Senhor. Amém. Ministério de Louvor. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dia de festa, irmãos, dia de louvarmos ao Senhor por mais um ano que Ele concedeu a essa união masculina. Vamos nos colocar de pé. Dizemos que firme está o nosso coração no Senhor. Temos perseverado em meio a tantas circunstâncias, mas temos por certo que pertencemos a um reino inabalável, um reino eterno, um reino que não tem fim. Por essa certeza, continuamos perseverando cada vez mais em Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor com este louvor e exalte a Ele com toda a força do seu ser. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Glorificado nosso Deus. Temos a certeza, irmãos, de que somos habitantes de um reino celestial e queremos ficar com o Senhor para todo sempre. Deve encher os nossos corações de alegria, deve encher os nossos corações de prazer, por sermos parte dessa família espiritual em Cristo Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor dessa feita com o nosso hino oficial para sempre. Vamos proclamar que para sempre exaltado é o nosso Deus, que para sempre Ele é adorado, que para sempre Ele vive, que Ele ressuscitou pelos séculos dos séculos, está sentado à destra do Pai, rogando por nós. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltá-lo é, pra sempre adorá-lo é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém, glória a Deus. Perseverando na caminhada da fé. Perseverando na caminhada da fé. É algo forte. Perseverar. Perseveramos nos nossos dias com os irmãos que estão ao nosso lado, com aquele desconhecido que está próximo a nós. E, às vezes, refletimos o que temos feito, o que vamos fazer. E continuamos perseverando. Glórias a Deus por isso. Eu queria convidar aqueles que estão nos visitando a ficarem em pé. Eu vou tentar apresentar alguns irmãos aqui que eu conheço, que tem uma participação muito grande na minha vida cristã. Eu vejo ali meu irmão, que está ali, levanta o braço. Aquele lá é meu irmão. Alguns irmãos aqui da igreja conhecem ele muito bem. Esse grupo que está mais à frente é a família do Igor, do Jean, o Litney está ali, o Rosinaldo, Esté, Dona Sônia. Ei, Dona Sônia, quantas vezes já puxou a minha orelha. O pequeno Lucas, que hoje já está um rapaz, a Raquel, a minha gatinha que está ali, que ela sabe a paixão que eu tenho por ela, e o irmão de bigode. Meu Deus, eu estou ficando velho. Os irmãos da União Batista da região, nosso irmão, qual o nome do irmão? O irmão Cavalcante, Jaziel, que está ali. Ei, meu irmão, o mundo é pequeno. O pai do Litney. A igreja fica feliz por vocês estar aqui conosco. E é um corinho que eles conhecem, e aí não sei se a igreja quer dizer, mas o pastor Rui, é difícil chamar ele de pastor, porque não é só um pastor para mim. Sejam muito bem-vindos à segunda Igreja Batista de Camaçari. Vocês nos honram estarem aqui conosco. Amém? Eu vou convidar o vocal Kairos para estar aqui à frente. Eles podem se sentar. Muito obrigado. Deixa eu apresentar o vocal para os irmãos. Aqui é o vocal Kairos, são pessoas que têm uma participação muito importante na minha vida.
Tem esse rapaz que está passando aqui atrás de mim, é padrinho de casamento. Eu não vou chorar, o irmão Jean, o irmão Litner, o irmão Osinaldo. Eles fazem parte da primeira igreja batista em Candeias e nos está agraciando com a participação deles aqui. E eu agradeço muito por você estar aqui. Eu costumo dizer assim que eu sinto-me honrado por meus irmãos estarem aqui. Eu não vou falar muito porque eles sabem que eu me emociono muito fácil. Então, vou deixar com vocês a oportunidade. Sintam-se à vontade, estejam em sua casa. Amém, obrigado. Amém. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. O João já iniciou as apresentações, né? Eu tenho lá na ponta o irmão Jean Benício, que faz o primeiro tenor, Igor, logo em seguida, que faz o barítono, o segundo tenor tem o Litner, eu, Rosinaldo, que vos falo, o baixo. Nós somos o Vocal Kairos, da primeira igreja batista em Candeias, e é um prazer e uma honra, só pedir só para diminuir a intensidade desse microfone aqui. É uma honra para a gente estar aqui, comemorando, celebrando a Jesus Cristo com o Ministério de Homens desta igreja. Amém? Meus irmãos, vou passar uma palavra para os irmãos que eu creio que seja um consenso para todo servo do Senhor. Todo mundo passa por dificuldades, por provações, por lutas. Quem não passar aqui, eu acho impossível. Todo mundo passa. Porém, tem uma diferença muito grande. O servo do Senhor, ele passa pela luta e pela dificuldade na paz. É ou não é? Nós temos a paz do Senhor. Por quê? Porque a gente acredita no Senhor Jesus. O Senhor Jesus transforma a nossa vida. Ele nos limpa de todo o pecado, nos livra de todo o mal. Então, a nossa diferença é essa. Luta, a gente vai passar, e várias. Cada um tem sua história, cada um tem suas lutas para contar. Mas é no Senhor que a gente está afirmado. E é passando pela prova, pela luta, e confiando no Senhor, que a gente descansa no Senhor. A gente refrigera a nossa alma e confia sempre nele para todo sempre. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sempre a me ajudar. Pois não está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo
seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? Paz, a tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, Seguro e escondido no Senhor. tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Chururu, chururu, lara, 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 tenho paz. Antes de pensar no céu como lugar, lembramos que o céu é uma pessoa, né? E essa pessoa, pensamos em Jesus. E pensando em Jesus, nele encontramos a vida, a paz e tudo que nela há de mais lindo possível. E a música que vamos cantar agora, O Céu é Jesus, e nos lembra que o nosso espírito é voltado totalmente para isso. Então, em prol, vamos cantar e exaltar o nome de Jesus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lá, tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viver a luta e dor, eu posso estar em paz, Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos
se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. É um prazer participar desse ministério de homens, no aniversário de vocês. A gente vê que muito dessa prática tem se perdido na caminhada cristã. E nós homens temos sido bastante denegridos pela sociedade, né? A gente vai vendo que a imagem do homem não é a mesma. E muita coisa gira em torno de denegrir a imagem do homem. Mas nós, como os filhos de Deus, precisamos cada dia levantar essa bandeira e precisamos mostrar que o Senhor Jesus, Ele veio para libertar homens e mulheres e mostrar que nós devemos continuar apontando que Jesus Cristo é a única salvação. Às vezes eu me pego lembrando daquela música, quem é do século passado aqui vai lembrar. Do século passado. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão e alcançar o primeiro lugar. E nós homens temos enfrentado dificuldades diversas, né? Propostas, trabalhos, é o que não falta para poder tirar a atenção do alvo que é Cristo Jesus. E nós precisamos fazer de tudo, mas sem esquecer que o primeiro lugar pertence a Cristo. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado
seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe em plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Sempre o primeiro. Senhor, sempre o primeiro. Neste momento, eu queria convidar o presidente da União Batista da região, o irmão Adilson, para eles trazer um pouco do ministério, que o ministério tem vivido nesses últimos anos. Boa noite, graça e paz, irmãos. Momento gratificante, diferente, né? Principalmente para mim, que na região metropolitana estou à frente das SMHBs, Sociedade Missionária de Homens Batistas. Mas, pela primeira vez,
estou vivenciando, né, essas 4 letras. União Missionária de Homem Batista. Tá? Uma sigla que a gente não vê por aqui na região metropolitana. Para isso, é necessário que tenha embaixadores do Reis e Grupo de Ação Missionária, o GAM, e Sociedade Missionária de Homens Batistas. Nós temos 36 igrejas arroladas na nossa associação, ASBARE, e eu estou privilegiado, né, diante desse banquete, de estar aos 16 anos dos homens batista, da Segunda Igreja Batista em Camaçari, tá, vivenciando esse momento. Para mim é um privilégio e novidade também. Creio que até os irmãos daqui, os homens, né, ainda estão se adaptando a isso. Tá? Mas a gente tem que estar feliz, porque houve plantação lá atrás, outrora, né? Nosso pastor José Carneiro, né? Eu tive a oportunidade recentemente de vir aqui participar, tá, com os irmãos na terça-feira. De vez em quando eu estou aqui. Eu sou bem conhecido aqui na Sociedade de Homens daqui da CIB Camaçari. Tá? Estava até reclamando no instante ali com o irmão Lindo, né? Aurelindo, que a gente chama de Lindo, que eu estou vindo aqui e não vi, que hoje foi uma surpresa, que ele está muito caro, está difícil, né, de a gente agendar com ele. Tá? Mas o irmão, o presidente João, disse que ele é uma força e tanta. Tá? E quando se falaram, tá, que o pastor Carneiro, outrora, iniciou com pouquíssimos homens, o irmão Aurelindo também fez parte, né, deste momento, dessa história. Fico feliz por ver irmãos, né, de outras igrejas. Fiquei feliz com o grupo aqui lá do setor 5. Tá? Eu preciso ir lá, conhecer melhor a igreja, vocês. Né? E, desde já, eu vou estar deixando aqui, pastor Rui Itamar, um convite para esses homens, pastor Rui Itamar, para se fazerem presente no setor 5, é o Congresso de SMHBs, em Boanerges. Tá? Qual é a data mesmo? 15/8/2026. Deus proverá. Né? Se Deus permitir, estaremos juntos lá. Está fechado assim, grupo? Eu estou querendo ver esse coral lá, viu? Boanerges, um homem que está em Boanerges, veio de lá também, da PIB Candeias, tá? Faz parte. Então fica fácil, né, pastor Rui, da gente convidar ele já desde agora. Tá? Mas nós temos já, irmãos, um calendário 2026. E eu já falei, né? Não vou falar dos 5 setores, já falei de um setor 5. Vou falar também do setor 3, que abrange as igrejas em Camaçari. E no dia 23/5/2026, estaremos aqui, na CIB. Tá? Está tudo certo, com todas as igrejas, né, que combinamos nos setores, nos 5 setores. Tá? E o último programa, né, em 2026... vai ser o nosso 25º acampamento, 25, 26 e 27 de setembro. Tá? Já tem data marcada. Só vamos encontrar o local, o espaço de evento. Deus proverá. Mas fico feliz pela União Missionária de Homem Batista, tá? Em Salvador, né, na capital. A gente está sempre com aqueles irmãos dali, Josué Neri, aquela turma, a gente participando. E aqui, pastor Carneiro, é novidade. Tá? Eu, conversando ali, recentemente, quando eu estive aqui, na Sala dos Homens, fiquei feliz com a apresentação
dos embaixadores do rei. E a gente sabe que, como eu falei, em semente plantada, outrora, tá? O pastor José Carneiro foi um dos mentores, que veio regando. E hoje a gente está usufruindo, né, desses frutos. Tá? Nós temos Léo, nós temos Gabriel, Aldan, né, meu irmão? Frutos, né, daquela época. Tem o nosso irmão também, Genaro, não posso esquecer de falar esse nome, né? Me desculpe os demais nomes, são todos importantes, mas foram homens que vieram plantando essas sementes. E resultou aqui, ó, nessas 4 letras. Tá? Nós temos que ter esses 3 órgãos. É um guarda-chuva que não é fácil, não se consegue em qualquer igreja, tá bom? Então, é um privilégio enorme. Fico feliz, obrigado, meu irmão, presidente da Sociedade Missionária de Homem Batista, da CIB Camaçari, pelo convite. Me fez um convite especial, fiquei super feliz, tá? E agradeço ao presidente dos homens, aos demais pastores, em especial à CIB Camaçari. Deus abençoe a todos. Esse é um momento que estamos esperando, ouvir a mensagem que o Senhor nos proporcionou para essa noite. Gostaria de convidar o pastor, chamar de pastor é complicado. Assim. O tio, pastor Rui Itamar, tia, porque a gente somos bem próximos, é difícil, mas pastor Rui Itamar. Gostaria também de chamar o pastor Silas aqui à frente. O pastor Rui Itamar é uma pessoa que eu conheço há um bom tempo. Eu senti falta da namorada dele aqui, que é uma pessoa muito especial na nossa vida, mas obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que Deus preparou algo especial para nós aqui essa noite, que Ele estará te usando e te abençoando todos os dias. Queria que o pastor Silas fizesse uma oração pelo pastor Rui, pela programação. Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui, né? Que bom, inclusive, tratarmos desse tema que eu particularmente gosto tanto desta palavra, né? Perseverança, porque ela tem implicações muito fortes, né? Na jornada do povo de Deus, porque é um exercício de fé. Perseverar é um exercício de fé. E eu estava lembrando ali de quando Jesus estava ascendendo aos céus, que Ele nos dá a grande comissão. Ele termina dizendo que estará conosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, a perseverança do povo de Deus é até a consumação dos séculos, ou seja, até que haja, até o final da história, quando Deus irá começar uma nova dimensão da realidade eterna, que é a dimensão da vida eterna com Cristo Jesus. Então, eu fico feliz pela escolha desse tema, que inclusive está alinhado com o tema da igreja deste ano de 2025. Irmãos, vou pedir para ficarmos em pé mais uma vez, vamos fazer esta oração aqui juntos. Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai Santo, por esta celebração, por este encontro, por este tempo especial que o Senhor está nos dando aqui, de expressar, Pai Santo, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, através dos cânticos, através dessa bela poesia da nossa irmã Cléa, através das orações, através dos textos lidos e citados aqui, mas de uma maneira muito especial, Pai, nós queremos agora receber a palavra do Senhor, Pai, que vai ser apresentada, vai ser exposta aqui pelo teu servo, pastor Rui. Te pedimos, Pai Santo, que aquilo que foi colocado no seu coração durante o tempo de preparação, Pai, que isso possa chegar aos nossos corações
modulado pelo Teu Espírito Santo. Que chegue a nós, Pai Santo, como recado especial do Senhor para as nossas vidas. Continue abençoando o Teu servo, continue cuidando desta liderança, abençoa, Pai Santo, este grupo vocal que canta de maneira tão bela, Pai, que certamente expressa a dedicação dos Teus filhos, Pai, em louvar ao Senhor de todo o coração. Então, que nós possamos, neste momento, nos aquietar, que o Teu Espírito possa fazer com que os nossos corações sejam serenados para receber da parte do Senhor a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Queridos, graças e paz. Que bom que você veio. É a frase que eu uso toda vez que eu tomo a palavra lá na Igreja Batista Boanerges. Os irmãos devem saber o significado desse nome, né? Filhos do Trovão. E eu chamo carinhosamente de os trovejeiros. E pensando em que bom que você veio, eu me lembro do Salmo 27, versículo 4. Porque que bom que eu também vim. Quando o salmista ele diz, olha, uma coisa é eu pedir ao Senhor e essa coisa eu a buscarei, que eu possa habitar no seu santo templo todos os dias da minha vida e aprender na beleza da sua santidade. O que me chama a atenção é que ele pede e ele busca. Ele não pede e fica sentado esperando que Deus venha com guindaste e o tire da sua inércia e o leve até a santa congregação. Ele diz, eu estou pedindo ao Senhor motivação para isso. Mas eu estou buscando me automotivar porque o processo é um processo de cooperação. O Senhor acha em mim motivação, e eu me permito ser motivado pelo Senhor. E é por isso que você está aqui. Porque em pleno sábado, você sair da sua casa, em um dia atípico, né, estar aqui um momento atípico, mas você saiu da sua casa e você está aqui para celebrar com os homens desta igreja. Eu louvo a Deus porque não só os nossos falecidos têm poder de reunir pessoas. Porque você já viu como é que acontece? Famílias que quase nunca se veem e de repente está todo mundo junto no velório. Mas a sociedade de homens dessa igreja tem um poder assim de reunir gente. Isso eu estava aqui vasculhando as pessoas que estão aqui visitando, eu vi IBF, não é isso? Família, conheço vocês. Igreja Batista da Família. Aí você vai lá, PIB Candeias. Mas não tem só PIB Candeias, não. Tem também PIB Amélia Rodrigues. Olha que coisa linda que vocês fizeram. Igreja Batista Monte Sinai, irmão Adilson. Igreja Batista Boanerges. Vocês, e mais alguns que talvez eu não conheça, mas os que eu conheci, eu disse, vocês conseguiram. Mas sabe o que foi isso? Porque Deus encontrou motivação na sua vida. E vocês permitiu ser motivado pelo Senhor. Por isso você está aqui celebrando neste momento. Queridos, falar desse tema e falar, sobretudo, nesse texto que os irmãos me deram, Hebreus 12:12, vai ficar para amanhã. Porque o nosso tema é perseverando na caminhada da fé. Esse texto que nós temos como divisa, ele faz parte, é um pequeno recorte do capítulo 12, que tem uma série de demandas e de explicações a respeito de uma corrida e de uma caminhada. E os versículos de 1 a 3, eles são mais explícitos com respeito às características dessa caminhada, os elementos dessa caminhada, o que é necessário na vida do corredor. É interessante que, em alguns momentos, quando vou falar em algumas igrejas, eu me preocupo muito com as ilustrações que eu uso. Eu gosto muito de usar ilustrações. E, por exemplo, ilustrações futebolísticas, eu fico preocupado, porque às vezes o pessoal fala assim, vai falar de futebol na hora do culto, na hora da mensagem. Mas o meu problema é que Paulo usou muito isso. Inclusive, Paulo usou a imagem do boxeador. 9:27 de 1 Coríntios. Eu esmurro, eu subjugo a mim mesmo, subjugo o meu corpo para depois de pregar não ser condenado por aquilo que preguei. A ideia ali é de um boxeador.
9:24 ele diz ainda, de 1 Coríntios, ele vai dizer, não sabeis vós que todos aqueles que correm em busca de um prêmio? Mais uma vez ele usa a figura de um esportista. Então, de modo que, se eu falar aqui, escapulir, e eu falar do Bahia e do Vitória, por favor, não me ignore. Se você é Bahia, fique na sua. Se você é Vitória, fique na sua. Mas entenda como uma ilustração. Eu vou me esforçar para não falar, apesar de já ter falado. Mas se Paulo usou ilustrações esportivas, por que eu não posso usar ilustrações esportivas? João, se os pastores depois... É com você. Sei que me... Viu, pastor Silas? Pastor Carneiro, nosso decano. Mas eu vou ler com os irmãos 12, de 1 a 3, e amanhã eu mostro para os irmãos essa chamada para consertar as veredas, porque o texto vai falar do corredor, vai falar do disciplinador depois. O pai que disciplina aqueles que estão na corrida para corrigir. E aí ele vai dizer, olha, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos trópegos. Ele aqui já está pensando, ó, o sujeito correu, e agora já bateu a canseira. Vamos fortalecer. Mas antes de bater a canseira, a gente precisa começar a corrida. Amém? Vamos começar a corrida. Diz assim, 12, de 1 a 3 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, grave essa palavra, de todo o peso e do pecado, que tão de perto nos assedia, corramos com o quê? Com perseverança. Correr o quê? A carreira, a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Como eu disse, esse texto, esse recorte, ele mostra para nós elementos de uma corrida e dessa corrida que nós estamos vivendo. Quando o texto diz, por exemplo, que Jesus é autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo que a nossa fé, a nossa caminhada de fé, começa em Jesus e termina em Jesus. Jesus é aquele que dá o disparo inicial, começou a corrida. Ele é aquele que dá a bandeirola, você venceu a corrida. Tudo começa nele e tudo se encerra nele, porque ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. A impressão que eu tenho é que quando o escritor de Hebreus estava inspirado por Deus e escrevendo isso aqui, ele estava sentado numa arena, sabe, aqueles teatros romanos, rodeado de pessoas, e as pessoas correndo. Quem aqui já assistiu Ben-Hur sabe muito bem do que eu estou falando. Aquela corrida com aquelas bigas empurradas pelos cavalos. A impressão que eu tenho é essa, porque ele vai dizer, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que estão na plateia ouvindo e gritando, dizendo, vai dar certo. Olha, presta atenção, a caminhada da fé parece difícil, de fato é difícil, mas a nuvem de testemunha, que aqui é relatada, são os heróis da fé que vêm antes, no capítulo 11. De modo que eles afirmam para nós, que se Abel conseguiu dar o melhor que ele tinha para o Senhor, o melhor culto, você também pode dar. Mas eu sou limitado. Abel, ele cultua depois da queda. Ele continuou oferecendo para o Senhor o seu melhor. Noé e Enoque, homem justo no seu tempo. A Bíblia está dizendo o seguinte, é possível sim. Os torcedores lá do time, né? Começam a gritar e a incentivar o seu time. E time ruim consegue até ganhar do time bom. O Vitória que o diga quando ganha do Bahia. Porque aquele barradão faz a diferença. É a torcida dizendo, vai que dá, e não é que dá.
E você está pensando, não vai dar para mim não, a corrida é difícil. A Bíblia está te dizendo, olha, Abraão, quem era Abraão? Quem era Abraão? Homem como eu e você. Muitas das vezes frouxos como eu e você. Mas Abraão está registrado como pai da fé pela memória de todos os cristãos. É considerado o pai da fé. Se Abraão pode, a torcida está dizendo, você também pode. Se Noé pode, você também? Se Moisés pode, só não bata na pedra quando Deus mandar você falar para ela. Mas ele cumpriu a sua missão, tirou o povo lá e colocou o povo, colocou Josué praticamente na marca do pênalti, só chutar, fazer o gol e correr para o abraço. E ele continua falando, essa ideia de autor e consumador da fé é a ideia de linha de partida e linha de chegada. Toda corrida tem um disparo inicial e a bandeirola final. Você começa a sua caminhada da fé quando você encontra Jesus. E você termina a sua caminhada quando você encontra Jesus. Tudo começa nele. Tudo se encerra nele. Você começou a sua caminhada quando você recebeu o abraço de Deus, o abraço de Cristo Jesus. E você vai concluir a tua caminhada quando você correndo, passar a linha de chegada, dizer, ufa, passei, e abraçar o teu Jesus. 1 João 3,2 diz que nós ainda não percebemos, mas nós seremos como Ele é. Porque como Ele é, nós também seremos. Nós o veremos como Ele é, porque como Ele é, nós seremos. E essa é a nossa luta, essa é a nossa caminhada. Estamos prosseguindo, mas a nossa caminhada da fé, ela tem obstáculos. Está aí no verso 1. Quando ele diz, olha, desembaraçando de todo peso, de todo pecado. É bom deixar bem discriminadinho que peso aqui não é pecado, e pecado não é peso. Ainda que o peso possa se tornar pecado, e o pecado um peso. Porque nem tudo que é peso, originalmente, é um pecado. A palavra aqui dá ideia justamente dos corredores. Quando eles corriam na antiga Grécia, eles tiravam todas as vestes para correrem livremente, sem nenhum impedimento. Para correrem livres. Eu não sei se os irmãos já viram as corredoras da religião islâmica, e elas usam uma burca, ainda que burca esportiva. Já viram? Elas não correm de tanguinha como as ocidentais. Elas correm bem vestidas. Elas entram aí em desvantagem na luta, na corrida, porque elas estão pesadas. E a ideia aqui é, o que te faz caminhar bem? Você começou a tua caminhada da fé perfeito, bonito, o chamado primeiro amor, e de repente você começou a se encostar, porque está muito pesado, pastor, está muito pesado. O que é que está nas suas costas que te impede de carregar, de caminhar melhor? Quer ver um exemplo? Namorar é pecado? Não. Depende, viu? Mas você não me entendendo. Ter um namorado, um noivo, é pecado? Não. Mas pode se tornar um peso. Quando o sujeito, por exemplo, na hora do culto, fala assim, vamos não. Vamos lá para o shopping? Eu tenho um carro, é pecado? Não. Mas pode ser um peso. Porque eu posso, nos meus momentos de compromisso com o Senhor, colocar o Senhor em segundo plano e usar o carro para o meu deleite. Tornou-se, é um peso, é um embaraço, que pode se tornar pecado. Agora ele vai falar do outro obstáculo, porque essa corrida, essa caminhada é atlética, é uma caminhada maratona,
mas também tem obstáculos. É o pecado. O pecado que tão de perto te rodeia. Eu não sei quantos aqui são desse tempo. E lembram, o corredor brasileiro, o maratonista, Vanderlei, muito obrigado, Cordeiro de Lima. Tem um corredor aqui, ele sabe muito bem. Ele estava em uma dessas Olimpíadas aí, em primeiro e muito na frente do segundo colocado. E no processo, ele, sabe, focado, um ex-padre. Vai lá e abraça o sujeito. Ele conseguiu, mesmo depois de todo o susto, ele conseguiu chegar em terceiro. Tanto é que o Comitê Olímpico Internacional deu para ele uma medalha de honra no final das contas. Quando eu vejo esse vídeo, aquele sujeito abraçando o corredor, eu fico pensando, é assim que o pecado faz com a gente. É isso que o texto está dizendo aqui, olha. Vai ter sempre algo para te atrapalhar, para te abraçar. Cuidado com o pecado que tão de perto te rodeia. Estamos correndo e precisamos tomar cuidado. Fique imaginando. Estamos falando de esporte, né? Eu imagino que se fosse um boxeador aqui, naquele caso, desviaria, passaria. Mas o corredor não estava pronto para isso. Foi no susto. É por isso que a Bíblia nos ensina, né? Sede sóbrios, vigilante, que o vosso adversário está ao vosso derredor, procurando, faminto como um leão, procurando quem possa. Ele sabe que não pode tragar todo mundo, por isso ele fica olhando na manada o mais disperso, o mais fraco, o mais enfraquecido, o mais distraído. Mas a gente continua pensando nos obstáculos. O primeiro obstáculo é o peso. Você precisa se aliviar de tudo que te impede de caminhar. E muitas das vezes o que nos impede de caminhar são os pesos emocionais. Está aí no verso 15, né? Raiz de amargura que brotando nos perturba. Às vezes o peso está aqui, olha. Às vezes o peso é um perdão que não foi liberado. Às vezes o peso é um termo que foi agendado no teu intelecto, um trauma, que não te permite caminhar a corrida da fé com precisão. Tire o peso e cuidado com o pecado. Mas, pensando ainda nos elementos dessa corrida, a gente encontra a figura do corredor. E ele diz para os corredores, olha, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Está no tema, né? Perseverança, perseverando na caminhada da fé. E a ideia de perseverar aqui, a palavra perseverar, ela significa resistir. Firmeza. É você ser irremovível da tua posição. Eu gosto de chamar de força, depois eu vou entender por que facilita o meu discurso e fica mais didático. Força. É uma força que impede qualquer elemento de te remover da posição que Deus te colocou. O corredor, ele precisa ser resistente. Continuar insistindo e persistindo. Já dizia o poeta, né? Entre resistir e desistir é apenas uma letra. Resista, não desista. Persista, insista. Está difícil, a caminhada é dura, é árdua, mas você precisa ser forte, força, firmeza. Depende de quando a gente chora, né? Ninguém de ferro. A gente lamenta de vez em quando, ninguém de ferro. Os salmistas lamentaram. Por que você não pode? Por que você não pode dizer, Senhor, está doendo? Mas você precisa dizer para ele, está doendo, mas, Senhor, em teu nome eu preciso prosseguir. Resistir é a palavra aqui. Resista. Acontece muito em ministérios de igreja, né? O povo entra nos ministérios dizendo, foi Deus que me colocou. Quando começam as tribulações, foi Deus mais não. Achei que não foi Deus até ontem, agora não é mais Deus? Você não resistiu.
Era só você resistir mais um pouquinho. Sabe aquela história de Pedro? 14, a partir do verso 22 de Mateus. Pedro pede a Jesus para andar sobre as águas. E ele vai. Ele andou sobre as águas. O vento bate na nuca, Pedro começa a temer e afundar. Mas Pedro fala, Senhor, socorre-me. Pedro, na sua angústia, permite se afundar. E Jesus pergunta para Pedro depois, por que você não crê, Pedro? Cadê sua fé, Pedro? Uma colega do seminário, ela dizia para a gente que Jesus não estava repreendendo Pedro, mas estava dizendo, Pedro, faltava tão pouco. Você andou, Pedro, olha, faltou isso aqui, Pedro. E às vezes falta isso aqui para a gente. E a gente não resiste, porque achou que já resistiu muito. Pastor, mas porque eu não aguento mais, Senhor. Irmãos, Deus não é mentiroso, a sua palavra é verdade. E a sua palavra diz, 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permite sobre nós tribulação que não possamos suportar. Antes, com a tribulação, Ele envia o escape. Por isso eu preciso resistir mais um pouco. É só mais um pouquinho. O corredor precisa ser resistente. Me lembra de uma história? Eu já corri muito, viu, irmãos? Já fui atleta. O pessoal da PIB conhece o roteiro? Eu saía da PIB, lá depois do expediente, e vinha correndo até o Milênio. Lembra do Milênio? E ali no Milênio eu subia, depois eu começava o roteiro, terminava o meu roteiro, a minha meta, andando, porque eu sabia dos meus limites. Mas só que um dia, eu subi correndo, desci correndo, e uma jovem falou assim, esse moço corre muito. Eu não podia decepcionar a fã. Terminei o roteiro todo correndo. No outro dia eu não levantei. E pior ainda, nunca mais consegui correr. Naquele caso, não faltava pouquinho, não. Eu tinha que ter parado no momento. Mas na caminhada da fé, você precisa continuar persistindo, resistindo. Insista. E ele continua falando de outra característica do corredor. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A ideia aqui de olhar firme é estar focado. Primeiro elemento do corredor é força, resistência. A segunda é foco. Focado. Está focado em quem? Em Jesus. Sua corrida começou em quem? Em Jesus. Vai terminar onde? Em Jesus. Focado olhando para quem? Para Jesus. Olhando para o irmão? Não, para Jesus. Sabe a história do sapo? Os sapos estavam correndo, tinham que subir um obstáculo. Os sapinhos estão subindo os obstáculos e vai. E os sapinhos de baixo gritando, não consegue não, não vai dar não, volta. E os sapos um a um voltando. E um sapinho resistiu, manteve o foco. Chegou na linha de chegada, pegou seu prêmio, está com o troféu na mão, e lá vinha o repórter entrevistá-lo. Mas me conta, como é que você conseguiu resistir? E o pessoal bradando para você voltar, e você insistiu e conseguiu vencer. Me conta como foi isso. Ele, hã? O sapinho era surdo? Foco. Foco aqui é o contrário de distração. Quem está na caminhada da fé não pode se distrair com coisas banais, não pode se distrair com nada, tem que estar focado no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Às vezes eu me pego em um dilema, irmãos, eu preciso confessar meu pecado. Meu dilema, eu olho para frente, focado em Jesus e digo, meu Deus, meu padrão é aquele ali, é o padrão que eu devo alcançar. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque o padrão é altamente elevado. Aí eu aprendi uma coisa. Dizem que olhar para o passado é ruim, não. No passado você encontra respostas, motivos de agradecer a Deus, muita coisa. Eu olho para o passado e vejo o quanto eu já andei.
o quanto já houve progresso. Dá uma olhadinha para a sua vida e veja se não tem progresso. Agora o foco é Jesus. Não se distraia. Foco. O outro elemento da vida do corredor é fé. Ele é autor e consumador da nossa fé. A sua caminhada começa quando você o aceita. É caminhada de fé. E o que é fé? E deixa eu aqui falar uma coisa. Fé não é crença. Cuidado. Tem muito crente vivendo de crença. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus pode. Eu creio até que Ele é. Mas não tenho fé. Crença, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que vai chover, isso é crença. Fé é se lançar nele, ainda que ele não faça. Vou citar para vocês um exemplo bíblico de fé. 3 garotos cativos em Babilônia. Misael, Azarias e Misael. Falei, repetiu algum? Ananias, Misael e Azarias. Vocês conhecem como o palavrão que deram a eles? Sadraque, Mesaque? Os nomes pagãos que deram a eles. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor inventa de montar uma estátua e todo mundo tinha que adorar aquela bendita estátua. Assim que tocar os instrumentos, todos devem se prostrar diante da minha estátua. 3 garotos judeus não se prostraram diante da estátua. Os dedos duros foram lá denunciá-los. O rei chama os meninos e tem uma proposta interessante. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não se prostraram diante da minha imagem? É assim, rei, é assim. Como eu estou bonzinho hoje, vou dar para vocês mais uma oportunidade. Da próxima vez que vocês ouvirem os instrumentos, vocês vão se prostrar diante da minha estátua. E eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos, da minha fornalha. Os meninos respondem, quanto a isso, ó rei, não precisamos responder. O nosso Deus é poderoso para nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Isso é crença. Mas saiba que, ainda que Ele não nos livre, não adoraremos a tua estátua, rei. Isso é fé. O corredor do Senhor, aquele que está na caminhada da fé, ele precisa viver essa fé. Sabendo que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Tem até a música, né? Se Deus quiser. Não, é quiser mesmo. Ele é Deus, se não quiser. Ele é Deus, se tudo. Se a porta abrir, me ajudem, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for. E agora? Alguém fala assim, pastor, por que o senhor mudou o negócio aí, pastor? É porque, eu não sei, irmãos, mas Deus até quando está parado, está fazendo alguma coisa por nós. Eu prefiro que ele, se quiser, nada a ver com a música, nada errado com a música. Mas eu gosto muito de pensar, Isaías 64:4, que diz que nunca se imaginou, nunca se pensou, nunca se ouviu sobre um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deus está sempre, até o silêncio de Deus, é Deus te respondendo. O nosso desafio é aprender, decifrar o silêncio do Senhor. Assim sendo, como eu tinha prometido aos irmãos, eu espero ter cumprido, era mostrar para os irmãos os elementos dessa caminhada da fé, características dessa caminhada da fé. E essa caminhada da fé, ela tem torcida. E torcida é a memória dos heróis da fé. Pessoas que fracos, vulneráveis como eu e você, conseguiram glorificar ao Senhor e concluir a sua caminhada. Um homem que não está nessa relação de Hebreus 11, o apóstolo Paulo,
2 Timóteo, capítulo 4, 6 ao 8, ele vai dizer que, olha, Timóteo, o meu corpo está sendo entregue por libação, eu estou sendo moído, Timóteo. Mas combati um bom combate, ó o boxe. Concluí a corrida, guardei. Agora vem o verso 8. Agora eu sei que Deus, o justo juiz, tem guardado para mim a coroa da justiça, a coroa da vida. Não só para mim, mas para todos que amam a sua vinda. Irmãos, essa caminhada santa também tem premiação. Louvado seja o nome do Senhor. E não é premiação corruptível. É necessário que aquele que corre entenda que essa corrida tem obstáculos. O peso que a gente coloca sobre nós, embaraços, como diria minha avó, sarnas para se coçar que nós procuramos para nós mesmos, para travar a nossa caminhada. Às vezes transformamos bênçãos em maldição. Deus nos abençoa, a gente usa na contramão daquilo que Deus deseja. É necessário que entendamos que na caminhada da fé o pecado vai estar sempre em volta, nos tentando, para nos tirar da rota, para nos tirar do alvo. Mas louvado seja Deus que Ele nos ensina como superar isso. O corredor, ele precisa ser firme, se posicionar sempre conforme a palavra do Senhor. Ele precisa ser irredutível nos seus propósitos, nas suas convicções de fé. O corredor, ou aquele que caminha essa caminhada da fé, ele precisa entender que ele precisa de foco, não se distrair por nada, se fazer surdos para os maldizentes. Ele precisa entender que Jesus é o seu alvo e que qualquer coisa que o tira desse alvo não pode ser da parte de Deus. Ele precisa ter fé. E ter fé é diferente de ter crença. Fé e crença são coisas totalmente diferentes. Fé é se lançar em Deus, crendo que Ele pode fazer, crendo que Ele vai fazer, mas se Ele não fizer, continua se lançando nele. E o meu desejo para essa igreja, para os homens dessa igreja, é que essa caminhada de fé que vocês iniciaram seja cada vez mais nutrida pelo Senhor. Que cada vez mais vocês caminhem resistindo aos apelos desse mundo, que está buscando tirar-nos da nossa posição dada pelo Senhor, de liderar a nossa casa, de prover e proteger a nossa casa, de ser guardião da verdade do Senhor, perseverar. E não será tarefa fácil. Eu fico me perguntando o que será do cristianismo quando a turma da minha geração para cima foi embora. O que será? Eu só posso crer. Porque o Evangelho, ele é eterno. Assim como o dono dele é eterno. E o tempo não vai consumi-lo. Essa é a minha esperança. Mas ainda assim a gente fica observando os movimentos. E precisa começar isso em mim e em você. Quer ver uma coisa? O pastor Carneiro está aí uns 200 anos na minha frente. O senhor também está aí algumas décadas na minha frente. Antigamente, tudo era Deus. Isso é um vídeo que eu assisti, viu? Tudo era Deus. Não tem como fazer aqui a referência, porque eu não lembro. Comprou um carro, chama um pastor e a igreja, o ciclo de oração para orar, agradecendo. É aniversário do meu filho, da minha filha, chama aquele povo de oração da igreja para estar junto. Vai cantar o quê? Cícero Nogueira,
aquele pessoal de 1900 antigamente. Chega a minha geração, o negócio já piorou um pouquinho. A geração dos meus pais que era assim, tudo era Deus. Na minha geração, o negócio ficou mais ou menos. Porque na minha geração, chama-se o pastor, os irmãos do ciclo de oração e a turma do pagode. A turma do pagode gosta do negocinho de uma baguncinha. Então vai ter Deus e a baguncinha. A geração depois da minha não chama nem mais as pessoas de oração. Deus está sendo esquecido. Mas eu e você precisamos perseverar. Porque Nietzsche disse há um tempo, Deus morreu. Mas quanto mais se declarava que Deus estava morto, Deus triunfava diante desse brado, e a igreja do Senhor cada vez mais rompendo em fé e chutando de bicuda nas portas do inferno. E isso vai continuar, porque a guerra do Senhor, ela sempre triunfa para a glória de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Ouvir o que Deus tem nos proporcionado é um exercício diário e que o alvo sempre será Cristo, independentemente do que aconteça, sempre será Cristo. Eu agradeço a todos por ter nos agraciado com a presença de vocês aqui. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, às 18 horas. Sintam-se convidados a estar aqui, porque a palavra de Deus, ela é diária. Então, que os nossos corações estejam abertos, receptivos a que Deus tenha a nos trazer. Eu gostaria de convidar o vocal Kairos mais uma vez aqui acima, o pastor Jonas, para fazer uma oração. E depois da oração, o vocal Kairos estará fazendo pós-lúdio e que possamos voltar aos nossos lares em paz e com segurança e refletir tudo o que aconteceu aqui durante esta noite. Graça e paz, amados irmãos, noite de festa, noite de alegria e noite de contentamento na presença do Senhor. Fiquemos em pé e oremos ao nosso Deus. Então todos estão convidados e convocados para continuar sendo alimentados pela santa palavra de Deus. E continuemos firmes, porque a nossa caminhada, ela continua, e Jesus é quem nos conduz a cada momento da vida. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado. Podemos dizer como salmista e repetir dizendo: este foi o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Pai, por cada um que o Senhor trouxe aqui esse lugar em paz e segurança. Pedimos que o Senhor nos conduza aos nossos lares em paz e que possamos continuar refletindo acerca da Tua santa e bendita palavra, sabendo que o Senhor é a nossa única esperança. Obrigado pelos Teus filhos que aqui vieram alegrar o nosso coração com louvores tão belos. Toma-os nas Tuas santas mãos e continue usando-os para a glória de Jesus. Deus de poder, recebe este culto, esta celebração que a Ti oferecemos como expressão sincera dos nossos corações. Pai, que vidas que porventura chegou aqui entristecidas, desiludidas, que o Senhor possa nesta noite chegar até eles com esperança e alegria. Obrigado porque nós cremos que Tua palavra, ela é vida. E aqueles, ó Pai, que nesta noite
não estavam achando sentido na sua vida, que nesta noite possa olhar para Jesus como o seu alvo principal. Obrigado por esse momento. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. O tema desse encontro, ele nos remete a avaliar o nosso viver aqui na Terra, né? E eu lembrei-me também de um momento em que Jesus estava ali consolando os seus discípulos, lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz palavras que a gente conhece, que diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar, e quando essa morada estiver preparada, eu voltarei para levar-vos comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Dá para imaginar a tristeza no coração dos discípulos que estavam buscando perseverar na sua caminhada cristã, e o Cristo lá consolando ele. E essas palavras de consolo, ela chega para os nossos dias também, porque ela é sempre válida, e é necessário que a gente esteja lembrando sempre dessas palavras de consolo, porque isso fortalece a nossa fé e alimenta a nossa esperança, que nós caminhamos com fé, na certeza de que esse grande dia chegará, em que o Pai, o Supremo Deus, dirá a seu filho: olha, chegou a hora de você resgatar aqueles pelos quais você morreu na cruz. Então, que nós continuemos, né, na nossa fé, na nossa perseverança, com esperança e na certeza de que seremos resgatados aqui deste mundo para a Jerusalém celestial. Sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora, filho, vai, sem mais demora, vai buscar os teus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais.
Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei